Pois, segundo o site G1 do Grupo Globo, ministros do Supremo Tribunal Federal não descartam a possibilidade de um plano de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos, com a participação do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Segundo ministros ouvidos pela reportagem, mas não identificados, a viagem de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos teria o objetivo de preparar um exílio para o pai, diante de uma provável condenação na suposta tentativa de golpe de Estado. Em entrevista ao Oeste Sem Filtro, na última quarta-feira, Jair Bolsonaro negou qualquer intenção de deixar o país. Ana, eu quero ouvi-la. Vale lembrar que o passaporte de Jair Bolsonaro segue retido, né? Já pediu algumas vezes para ter de volta o passaporte para o ministro Alexandre de Moraes. A última foi, inclusive, para participar da posse de Donald Trump, mas o passaporte aí segue retido, Ana. Paula, essa história dos ministros do Supremo não descartarem fuga de Bolsonaro, diz o Globo, né? De acordo com o Globo, eu acho que pode ser uma preparação para uma possível prisão preventiva, né? Já que estamos falando tanto de prisão preventiva, a Débora está aí, né, presa preventivamente há 2 anos. A gente não sabe, de novo, Paula, a gente senta, a gente lê os documentos, as denúncias, a defesa, as petições, conversa com juristas, com advogados, com professores, e continua todo mundo no escuro, porque o STF hoje ele não tem a única bússola jurídica do STF é a cabeça de cada um, o que cada um quer interpretar como a Constituição. Então, se realmente os ministros falaram, né, para o Globo, né, sob anonimato, de que eles não descartam a fuga do presidente Bolsonaro, estariam de alguma maneira, já fazendo, né, aquele hedge, aquele seguro. Olha, daqui a pouco nós decretamos a prisão preventiva, porque, olha, há alguns dias nós mostramos que havia perigo de fuga do presidente Bolsonaro. E olha, a permanência do Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos não tem absolutamente nada a ver, eu creio, né? Eu não tenho informação nenhuma do Eduardo. É a minha opinião de que a permanência dele aqui não tem nada a ver com fuga ou não fuga, pedido de exílio político para o pai. O que aconteceu foi uma mancada grande, né? Um erro de estratégia da oposição ao Brasil, de pedir o confisco do passaporte do Eduardo Bolsonaro sem saber que ele estava de férias aqui apenas uma semana com a família. Eduardo, que tem feito um trabalho brilhante aqui de bastidores. Qualquer pessoa que eu conversa, que eu dê um telefonema, ou que eu converse tanto no Senado, na Câmara, os articulistas do Partido Republicano, absolutamente todos conhecem o Eduardo Bolsonaro, o trabalho do Eduardo Bolsonaro, o que ele tem feito nos últimos anos, mostrando aos poucos e com respeito ao Brasil e às nossas instituições o que o povo brasileiro tem sido submetido. Então, eu acho que isso aí eles podem estar querendo fazer já algum seguro para talvez ou colocar aí no jogo uma possível prisão preventiva. Agora, é embasada na lei, não é? Não interessa. O Supremo hoje faz o que eles querem. Notícia também, o que chama bastante atenção, é o ministro do Supremo pautando a imprensa, né, emitindo juízo de valor sobre um caso ao qual eles vão se debruçar logo mais, né? É evidente, é que o plano todo está traçado há muito tempo. Eles vão prender, vão condenar o Bolsonaro. Vão condenar. O que eu acho é que a oposição tem de entender que é dela, está ao lado da oposição,
O grande trunfo aí que pode mudar essa situação é o apoio popular. O povo brasileiro já mostrou, repito, pela enésima vez, nas eleições municipais do ano passado, que está insatisfeito com o governo. Imagina, isso aí é palpável, né? Você sente esse clima na rua, é quase tangível. Você pega com a mão a insatisfação do povo, toca com a mão. Agora, está insatisfeitíssimo com o Supremo Tribunal Federal. Não fosse assim, eles circulariam pelas ruas ou fariam manifestações a favor do sem anistia. Eles ficam calculando o seguinte: a manifestação do Rio foi menor do que previa o Bolsonaro. Aí calculam até em porcentagem. Equivale a 3% do que o Bolsonaro esperava. Olha só o desespero de quem não pode fazer manifestação a favor de nada. Comemorem o 1º de maio com a bandeira sem anistia. O povo precisa ser organizado. Então eu não gosto de dizer que eu tomaria tal decisão no lugar da pessoa, porque eu não sou a pessoa. É sempre muita pretensão fazer isso aí. Mas eu não sairia do Brasil. No caso do Bolsonaro na presidência, ainda há anos. Quando é que ele saiu do Brasil? 2022. Na virada do ano. A virada. E não sairia agora se fosse o Flávio. A luta é travada aqui, eu acho, nesse caso, embora a Ana tenha toda a razão. Ele faz um belo trabalho lá. O que se precisa preparar? A campanha de 2026 já começou. A direita, que tem a maioria, tem de se organizar de modo a conquistar o poder legislativo. Os ministros vão mudando também, ministros do Supremo. Tem que eleger um Senado com uma esmagadora, eu não estou sonhando, esmagadora maioria oposicionista, que alcolumbre nenhum vai conseguir deter. E também deputados que assustem o Mota, porque o Hugo Mota, como estamos vendo, ele é sensível a algum tipo de susto ou de pressão, que seja a pressão popular. Então a oposição tem que estar aberta para o seguinte: se o Supremo prosseguir com esse projeto, que começou com a libertação do Lula, um ladrão, né, que continuou com uma eleição em que o Supremo atuou como partido político, e que prossegue agora, isso só pode ser modificado pelo povo, do qual emana todo o poder. Tem que exercer o direito do voto. E é preciso que a direita haja com inteligência na eleição presidencial. O Bolsonaro é o maior líder popular desse país, todo mundo sabe. É o único que atrai multidões que não pretendem trucidá-lo, como seria o caso dos que ocupam o poder se saíssem à rua. Se ele não puder ser candidato, ele próprio tem que ter sabedoria, humildade para conduzir essas negociações que desemboquem no lançamento de alguém aceito pelo povo. Porque o Lula está cada vez mais Biden, porque eles não têm sucessores para isso. Então é tomar o poder pela eleição, não de maneira selvagem e ilegal, como tem feito o Supremo. A retomada do poder depende do resultado eleitoral. As pessoas vão, mas eles vão organizar a urna de modo a... Tudo bem, mas que seja uma votação tão contundente que possa repetir os resultados obtidos nos estados na eleição de 2022. Elegeu-se o governador de São Paulo, elegeu-se o governador de Goiás, elegeu-se o governador de, enfim, vários estados. O Lula está impopular no país inteiro. Depende da oposição majoritária agir com sabedoria e tomar o poder dos ditadores de toga e desse governo que já nasceu morto.